Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Dando continuidade ao estudo que tem como assunto homilética, referente ao curso médio de Teologia do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus de Brasília, hoje nós estudaremos o capítulo de número 2 deste módulo, que os irmãos aí estão acompanhando. Antes de iniciarmos, faremos uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toda honra, toda glória seja tributada a Ti, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos perdoar as falhas, os pecados, venha nos purificar, nos lavar com Teu sangue, Senhor. Confessamos que somos completamente dependentes de Ti e que sem Ti nada podemos fazer. Deus, toma, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso intelecto, Senhor Deus Pai, Espírito Santo, nosso ensinador, venha, Senhor, neste momento, ó Deus, clarear as nossas mentes, Senhor, esclarecer acerca das Tuas sagradas Escrituras, ó Deus, para o nosso amadurecimento espiritual, para a nossa santificação e para a nossa edificação. Tudo isso te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero ler aqui com os irmãos carta de Paulo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Estaremos lendo do versículo 12 em diante. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exorta e ensina, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição de mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti, mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. No capítulo 1, nas duas aulas anteriores, nós estudamos acerca da etimologia da palavra homilética. E para relembrarmos de uma forma bem resumida, a homilética consiste na arte de pregar o evangelho, na arte de ensinar a palavra de Deus sobre a completa dependência do Espírito Santo e uma parceria entre o racional e o espiritual, uma parceria entre o pregador e o Espírito Santo. E essa parceria, ela tem uma dependência de Deus, tanto no recebimento da mensagem, como na preparação da mensagem, como na exposição desta palavra e o efeito que ela produz na vida daqueles que a ouvem e também produz efeito na vida daquele que leva estas preciosas sementes. Nós também falamos a importância de se aprender as técnicas da homilética, da exposição da palavra de Deus. Falamos desses benefícios que traz ao pregador uma organização, um melhor entendimento, uma visão macro da mensagem, uma visão micro da mensagem que ele vai trazer, mas também a homilética, se ela for levada somente pela técnica, ela pode trazer malefícios para o pregador.
Falamos também das diversas maneiras de comunicação, a oral, a gestual, a presencial, né? A exposição do pregador, a forma como o pregador se veste, corte de cabelo, sapato engraxado, roupa bem passada, barba feita. Tudo isso também nós falamos que interfere na exposição por meio do pregador. E falamos também de alguns erros que devem ser evitados, né? Repetição de palavras como né, como tá, devem ser evitados. E hoje nós estudaremos o capítulo de número 2, que vai falar acerca do pregador da palavra de Deus. Então está lá na página, deixa eu procurar aqui, página de número 51, a partir da página de número 51. Capítulo 2, né? O pregador da palavra de Deus. O pregador. O pregador é aquele que recebe a mensagem de Deus e a entrega aos homens. Ele trata com Deus das coisas de interesse dos homens e também ele trata com os homens dos interesses das coisas de Deus. E o pregador não é um mero entregador de recados. O pregador, ele é o porta-voz de Deus. A pregação, nós já vimos na lição anterior, que é uma das tarefas primordiais da igreja para o crescimento do reino de Deus. Num certo sentido, todo crente é um pregador do evangelho, pois tem o dever de testemunhar de Cristo. Mas existe uma diferença. Alguns têm o chamado para o ministério da palavra de Deus. E é sobre esse que nós estaremos discorrendo ao longo desta aula. O termo pregador vem do latim prae, que quer dizer antes, e a outra palavra dicare, que quer dizer a palavra dizer, né? Então, diz antes. O pregador é quem diz antes, quem traz a mensagem para os seus ouvintes. É aquele que anuncia publicamente as boas novas, prediz o futuro, é aquele que interpreta e ensina as verdades divinas. No grego, a palavra pregador corresponde a kerykes, que significa arauto, né? Aquele que tem a mensagem, querigma, do reino de Deus, que traz as boas notícias, as boas novas. O chamado do pregador, ele é real e específico. Quem tem esse chamado lembra-se muito bem quando e em que circunstância foi convocado por Deus. Cada um que tem esse chamado de ministro da palavra de Deus relembra muito bem a primeira vez em que ele recebeu de Deus essa vocação. O chamado vocacionado recebe diretamente de Deus a mensagem e a entrega aos homens. Seu chamado nunca se perde e nunca se mistura com outras profissões. Existem pregadores que são formados em medicina, direito, ou são professores, ou são mestres de obras, essas funções seculares, e que também tem esse chamado ministerial de pregador da palavra de Deus. E essas funções, elas nunca se misturam, né? Nós temos aqui a vida de Pedro, para nós exemplificarmos, né, quais são as bases
três bases de um pregador. A primeira base que um pregador precisa ter é que ele tenha tido tenha um relacionamento constante com Jesus Cristo. Aquele que esteve, que está com Jesus Cristo. Né? Se os irmãos quiserem conferir, nós temos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, versículo de número 13. A segunda base do pregador é que ele fala como Jesus. Está lá em Mateus, capítulo 26, versículo 73. E a terceira base é que ele fala de Jesus. Então vemos que primeira base é que ele esteve com Jesus. A segunda é que ele fala com Jesus. E a terceira é que ele fala de Jesus para o auditório, para aqueles que ouvem. Pilares da pregação. São três os pilares da pregação: apresentar Jesus ao público, apresentar os seus ensinamentos e apresentar o propósito de Cristo para a humanidade. Também nós observamos que existem características de um pregador. São características espirituais e características do ponto de vista técnico, características do ponto de vista espiritual e características do ponto de vista técnico. Então nós vemos aqui a questão da homilética, que ela é a soma entre a vida espiritual e a dedicação aos estudos do pregador. E a vida espiritual, nós conhecemos, é a oração, a meditação na palavra de Deus, a sua santificação, o exemplo dos fiéis, a disposição para a obra de Deus. Então, do ponto de vista espiritual, eu vou elencar 5 características de um pregador. A primeira delas é que ele é chamado para a obra. A segunda característica é que ele precisa conhecer a Deus. A terceira característica do pregador é que ele tenha uma mensagem. A quarta característica, do ponto de vista espiritual, é que ele tenha unção. E a quinta é que ele tenha autoridade e ousadia para pregar a palavra de Deus. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista homilético, da parte racional, nós temos que o pregador precisa ter o dom da palavra, ele precisa conhecer a palavra, o segundo ponto, do ponto de vista técnico. Terceiro ponto, ele precisa saber manejar a palavra de Deus. O quarto é guardar a palavra de Deus. E o quinto, reconhecer que é um instrumento usado por Deus na pregação do Evangelho. Sabemos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Entretanto, a falta de preparo do pregador, a falta de unidade corporal do sermão, daí a importância do pregador ter tanto a vida espiritual com Deus, bem alicerçada, quanto a busca das técnicas, dos estudos para elaboração dos sermões. Então, essa falta de unidade corporal, a coerência na palavra de Deus, que ela tem que ter um início, um meio e um fim. E essas três estruturas precisam estar coesas, precisa ter um corpo. A falta de vivência real do pregador na fé cristã. Então tem que ter a sua vida regenerada, ele
ele tem que ser uma pessoa justa diante de Deus, justificado diante de Deus mediante o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Precisa ser convertido, né? Falta de aplicação prática às necessidades da igreja. A mensagem ela precisa ter a sua aplicação prática às necessidades da igreja. Você trazer uma mensagem que não consegue esclarecer, não consegue fortalecer, não consegue direcionar a igreja nas suas necessidades práticas, ela traz um prejuízo para a pregação. A falta de equilíbrio na seleção de textos bíblicos e a falta de planejamento ministerial, né? Se o culto hoje ele é um culto de ação de graças, louvor e adoração a Deus, por exemplo, pelo aniversário do pastor. E aí o pregador traz uma palavra, claro que Deus ele trabalha, né, da forma como ele quer, mas o pregador vem com uma palavra completamente diferente do propósito daquele culto, né? Então isso é uma falta de planejamento. Na época de Natal, qual é a palavra, né, adequada para que o pregador ele traga ao público, né, ao auditório, esta palavra. E aí ele vai falar, por exemplo, de preconceito. Não tem muita correlação. Então, essa falta de planejamento ministerial. Em seguida, nós veremos sobre a vocação ministerial. Olha, essa vocação, ela não é uma profissionalização de púlpito. Mas essa vocação é para aqueles que são chamados por Deus para anunciar a palavra dele. E esse anúncio com fidelidade, amor, respeito e reverência às sagradas escrituras. A pregação é tão necessária para o progresso do reino de Deus no mundo que Jesus a considerou primordial. Nós também vemos que os apóstolos se dedicaram à oração, ao estudo da palavra de Deus. E também Paulo ele deixou um tratado sobre a excelência, né, da pregação do ministério da palavra de Deus. Ele deixou esse tratado na segunda carta de Paulo aos Coríntios. E nós veremos então sobre a glória e a dignidade do ministério. Vejamos então, no capítulo 2 de 2 aos Coríntios, nos versículos 14 a 17, nós temos o seguinte: atitude do pregador. Essa atitude é o entendimento claro e uma atitude simpática diante do auditório que ali o ouve, né? Aí temos a primeira característica dessa atitude do pregador. Ele deve crer na vitória de seu trabalho. Ele deve crer nos frutos que serão colhidos ao trazer a mensagem de Deus. Então ele precisa ser otimista, decisivo, firme, convicto no que ele está pregando, convicto na mensagem que ele está trazendo. O segundo é que, nessa atitude do pregador, ele precisa ser convicto do grande privilégio de ser portador da mensagem transformadora, tanto dele como de quem ouve esta mensagem. Terceiro, sentir a grande responsabilidade de pregar a mensagem que traz vida ou traz morte. Engraçado isso, mas é verdade. Aqueles que aceitam a mensagem, esses terão vida eterna. Mas aqueles que rejeitam a palavra de Deus já estão condenados, né? Então, vida ou morte é a responsabilidade que o pregador tem, ele precisa sentir isso.
essa grande responsabilidade ao transmitir a palavra de Deus. E uma quarta característica do pregador que tem atitude é que essa transmissão da mensagem, ela precisa ser honesta e precisa ser sincera. Falar de Cristo como de Deus na presença de Deus. A sinceridade dele com Deus e uma sinceridade dele com o auditório. A excelência do pregador. Nós vimos, né, a atitude do pregador, agora veremos a excelência do pregador. Está lá na carta, né, que Paulo escreveu, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. O assunto anterior sobre a atitude do pregador nós vimos no capítulo de número 2. Agora nós veremos a excelência do pregador. Está lá no capítulo de número 3. Então, qual é a primeira característica na excelência do pregador? Cultivar o ideal correto. E qual é o ideal correto que o pregador deve cultivar? Que a palavra deve ser pregada por amor, por obediência ao Senhor e sem segundas intenções. É aí aquela diferença entre aquele que sente essa responsabilidade, traz a palavra, sabendo que Deus é galardoador daqueles que o buscam, e a diferença entre ele e aquele que acaba profissionalizando a explanação da palavra para benefícios próprios. Então, a primeira atitude na excelência da vida de um pregador é ele cultivar o ideal correto. O ideal correto é pregar por amor, obediência ao Senhor, sem segundas intenções. Paulo aqui, o segundo tópico, ele vai falar que a excelência do ministério, ela é superior à excelência, o ministério da pregação dos apóstolos é superior ao ministério sacerdotal que foi entregue a Moisés. Essa superioridade. Então, a superioridade do ministério cristão sobre o ministério sacerdotal. O ministério sacerdotal era repleto de cerimoniais, né? E o ministério apostólico, o ministério da pregação, ela é na sua simplicidade. O ministério sacerdotal era cerimonialista, cheio de ricos detalhes, desde a confecção dos utensílios do tabernáculo, até a forma como ia se apresentar sacrifício a Deus. Então era uma coisa muito minuciosa, muito detalhada. E o ministério apostólico, ele tem a sua simplicidade e a sua espiritualidade. Não que o ministério sacerdotal não tivesse a sua espiritualidade e a sua simplicidade, né, nas grandes coisas, mas a excelência do ministério sacerdotal, até porque o ministério apostólico, ele vive o período da graça, né, e o ministério sacerdotal vivia debaixo da lei, né? Outra superioridade entre o ministério sacerdotal e o ministério apostólico é que o ministério sacerdotal era necessário sacrifícios contínuos, manhã e tarde. E o ministério apostólico, um único sacrifício foi apresentado. O próprio Cristo, de uma vez por todas, apresentou um sacrifício perfeito. Nós também vemos que o sacrifício, o ministério sacerdotal, era a sombra do ministério apostólico. Moisés colocava um véu no ministério sacerdotal e no ministério apostólico o rosto é descoberto. O rosto do pregador reflete a glória de Deus como um espelho, como a glória de Deus. O ministério sacerdotal evangélico é mais excelente. Então aqui nós vemos
né, esse tópico, essa excelência do pregador, do ministério apostólico, do ministério da palavra de Deus. O próximo nós vemos o sublime privilégio do pregador. Quais são os privilégios que um pregador recebe de Deus ao ser chamado por ele? Primeiro, a liberdade verdadeira. Que liberdade verdadeira é essa? O pregador ele tem comunhão com Cristo, ele tem comunhão com o seu corpo. Ele permanece firme em seu ministério, mesmo diante das calúnias e perturbações. Não teme o que faz. Suas doutrinas, a doutrina que ele prega é a doutrina bíblica, e é muito claro isso. Ele é sincero, ele goza da presença de Jesus e tem um testemunho de outros pregadores e verdadeiros crentes que o conhecem. Então, ele é uma testemunha viva. Aqueles que conhecem o pregador sabem o quanto ele tem a comunhão e ele vive na presença de Deus. O segundo item do sublime privilégio do pregador é ele ser franco e fiel, sem medo de intrigas. Então, as suas interpretações elas são fiéis e honestas. Ele vive o que prega e prega o que vive. Agora, nós falaremos também da franqueza do pregador. E o que vem a ser essa franqueza do pregador? Olha, em primeiro lugar, ele reconhece que ele é um vaso de barro. Reconhece as suas fraquezas, reconhece que precisa de Jesus para vencê-las e reconhece que se viver perto de Jesus, como dizem alguns, colado com Jesus, poderá tornar-se eficiente no seu trabalho. E isso mesmo em meio a perseguições, e essas perseguições ao extremo. Mas ele reconhece que não está desamparado. Também a franqueza do pregador, nós temos uma segunda característica: ele morre diariamente. Sujeito ao sofrimento, não é melhor que o seu Senhor. Outro item a respeito do pregador é o consolo que ele recebe da parte de Deus. O exterior se corrompe, porém o exterior se renova diariamente. Suas forças são renovadas dia após dia para vencer as lutas. E ele sente regozijo nas tribulações ministeriais, com a visão celestial que é incomparável. Quais são os motivos principais? O que leva o pregador a servir a Deus? O primeiro motivo que leva o pregador a servir a Deus, o que é a mola propulsora, é agradar ao seu Senhor. Então, tudo que se faz é para agradar a Deus. Receber a aprovação, quando no tribunal de Cristo, o julgamento para a igreja, né? A apostila fala de juízo final, mas o juízo final não é para a igreja, o juízo final é para os ímpios, né? E aqueles que ficarem no milênio, tá? Esses participarão do juízo final. Mas aqui fala do regozijo em receber a aprovação no tribunal de Cristo, o galardão. Outro motivo principal: pregar bem, com excelência, persuadir os homens a aceitar a Jesus Cristo. Terceiro é amar a Cristo acima de tudo e ser propulsionado pelo seu amor. Falar apaixonadamente, ardendo em amor. Amar a humanidade. Não fazer acepção de pessoas, porque o evangelho, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Motivo principal, existem alguns motivos principais
para que o mensageiro leve a palavra de Deus. Nós temos a salvação de almas, a reconciliação do homem com Deus. Outro motivo é apontar o caminho verdadeiro aos pobres transgressores abertos para sua volta a Deus. Então, apresentar o caminho que conduz até Deus em Jesus Cristo. Também outro propósito, outro motivo principal é a edificação tanto pessoal, é a santificação tanto pessoal, o amadurecimento espiritual tanto pessoal, como a edificação, a santificação e o amadurecimento dos seus ouvintes. E em quinto lugar, nós temos aqui ele ser embaixador fiel e apresentar as causas do Senhor de modo eficiente. Então, na próxima videoaula, a gente vai continuar com o capítulo de número 2. Falaremos sobre o bom exemplo do pregador. Amém?